somente a coisa certa, mas fazer a coisa certa de maneira correta. Uma adoração precisa, madura, consciente, acurada, tem uma resposta. É sinal que se gastou tempo adorando a Deus, estudando a palavra. Adoradores de Deus, levitas de Deus. Ok? Onde que estava eu? 4, obrigado. Destravar chamados. No caso, o seu chamado, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da aula. Número 5, reabilitar ministérios. Você vê que interessante? No 4 fala destravar chamado, ok? E no 5 fala reabilitar ministérios. Todos sabem a diferença? Bom, quando vai reabilitar os ministérios, quer dizer, aquele que começou e parou, porque vai reabilitar. Quer dizer? E destravar chamado é aquele que, eu entendo, que tem um chamado, mas não consegue desenvolver. Então, irmão, é o seguinte. Você lembra? Eu vou bater muito nessa tecla. Uma coisa é a sua missão, outra coisa é o ministério. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A grande maioria dos ministros só andam no ministério, mas não tem a menor ideia do seu chamado. Por isso sofrem. A primeira coisa que vem com a paternidade, tá? A paternidade abre os céus de Deus para que a pessoa receba. A missão vem com a sua identidade. Você lembra daquela conversa de Pedro com Jesus? Jesus fala assim: quem diz que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Aí eu falo: você é um profeta isso, você é um profeta aquilo. Aí Pedro, ele fala: tu és? Filho de Deus. Como? Filho de Deus. Irmão, filho de Deus. Aí como é que Jesus responde isso? Não foi carne. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito Santo. Então, aí, o que acontece? Em seguida, tu és? Pedro, no original. Pedro. E sobre essa pedra, que é a revelação de quem eu sou, você edifica uma igreja. Toda vez que você vai ter uma revelação de quem ele vai dar uma revelação de quem você é. Ele devolve a revelação. Quando você entende uma coisa a respeito dele, ele revela para você uma coisa a teu respeito. Eu tenho aqui 2 filhas espirituais minhas, que chegaram e falaram: é isso, eu reconheço, eu também reconheço. Então, foi o que eu falei para elas. Beleza, eu já sei que muito demônio já não vai mais atacar vocês, vai atacar a mim. Porque eu assumi paternidade espiritual sobre essas vidas. Agora, eu também sei que os céus também de Deus vão ser abertos. Rapidamente, Deus vai falar com elas a respeito da identidade delas. Porque agora elas têm pai. Não são mais órfãs. Eu não quero ser ministro, eu quero ser pai. A minha missão é ser pai espiritual. Meu ministério é ensino. Eu não confundo uma coisa com outra. Por intermédio da ferramenta do ensino profético, que é o meu ministério, Deus vai me dar a minha herança, que são filhos e filhas. Deu para entender? Então, vamos lá, quer ver? Destravar chamados. Vai ficar claro a minha missão. Qual a minha missão? Aqui é o número 4, confere? E reabilitar ministérios. Tem muita gente que tem ministério, mas não está habilitado. Ou seja, muita gente ocupada fazendo nothing. Obra morta. Isso é uma outra matéria legal, onde fala sobre os fundamentos de fé da palavra. Tá? Tem muita gente que está no púlpito, que era para estar sendo advogado, dentista, coisas do gênero. E muito advogado, dentista, que era para estar na obra. Entendeu? Então a nossa função é saber quem somos e a quem nós somos enviados.
Entendeu? Por exemplo, Paulo, chamado aos gentios. Aí o que ele fala a Timóteo? Meu filho amado. Você vê que é escancarado o negócio, né? Esse é meu filho, aconselho-te que nunca vou mandar nos meus filhos e filhas. Ser pai não é mandar, é aconselho-te. Ministro não foi feito para mandar, foi feito para aconselho-te. Tá? Essa é a relação de família. Ok? E, por último, número 6, avivar a noiva de Cristo. Ok? Você vê que você percebeu que fazer a obra de Deus está aí no último lugar? O último lugar é avivar a obra de Cristo. Ou seja, se você cuidar de você mesmo, você já está resolvendo, você já está fazendo uma grande obra. Se nós tomarmos isso, eu estou edificando, me preparando, me amadurecendo, me lapidando, deixando que o Senhor jogue estrume na minha vida, que me leve a posições, que eu venha me quebrantar, deixar que pessoas falem em minha vida. Nós vamos ficar seguros. Gente, eu ainda não entrei na mensagem, eu estou prefaciando a mensagem. Estou só preparando o ambiente para chegar onde eu quero chegar. Ok? Filipenses capítulo 13. Não, desculpa. Filipenses capítulo 3. Versículo 13, 14 e 15. Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler o 13, o 14 e 15. Quando vocês estão procurando, eu vou fazer aqui o som de rodoviária. Fazendo aquele fundinho musical de rodoviária. Qualquer nível de... Atenção, senhores passageiros, com destino ao propósito de Cristo. Temos uma informação que qualquer nível de opressão rouba o seu destino. Pim, pam. Ok? Vou repetir agora. Todo mundo já achou? Tudo bem. Qualquer nível de opressão rouba o nosso destino em Deus. Ok? Meu pai foi da Marinha há muitos anos. E ele me contava o seguinte, da Marinha Mercante. Ele falava assim, filho, de meia em meia hora, eles tinham que revisar a carta náutica, o rumo do navio. Porque ele falava assim, às vezes uma pequena variação, se desse uma variação de 1 grau, ao invés de você sair, por exemplo, no Brasil, sairia na Guiana Francesa, sairia no México. Do ponto de vista de quem sai da Europa, entendeu? Se você desviar 1 grauzinho aqui, o navio vai, já vai sair aqui. Então tem que estar constantemente, revendo a sua carta náutica, ok? Então, isso aqui, o que eu quero dizer com isso aqui? Qualquer nível de opressão, por isso que o bom de nós, você pode ver, o Tex, se o Tex não estiver aqui, o Tex está em alguma conferência. Pega o avião, glória a Deus também, amém. Tá? Pega o ônibus, você vai ver o Tex, aquela cara no ônibus, assim, o Tex indo para a conferência em tal lugar. O que é uma conferência? Você lembra disso? O que é a palavra conferência? É conferir. E eu não vou lá conferir o que o cara está falando. Não é isso. Eu vou me conferir. Vou lá para ver, deixa eu ver como é que eu estou. Como é que eu estou? É por isso que você não vai me ver indo em qualquer lugar. Eu vou a lugares específicos. Por quê? Eu vou lá me conferir. Para ver se eu estou aprumado. Para ver se eu estou bacaninha. Ok? É por isso que essa é a natureza de apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. É trabalhar nossas vidas.
É que nós vemos, a gente é para conferir as nossas vidas. O culto legal, a reunião legal, não é aquela que se sai alegre com eles, com os pregadores, mas é aquela reunião que você sai triste com você mesmo. Aquela reunião que você sai ali coçando a cabeça, falando, nossa, preciso mudar. Nossa, misericórdia. Porque o culto que você sai dando pulinho, dando risada, chega ali, ó, acabou. Entende? As palavras que transformam a gente. Palavras que vão confrontar a nossa religiosidade, estabelecendo o reino de Deus. Ok? Acharam aí? Sim. Por favor. Não. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Obrigado. Bom, aqui, você vê, ó, eu não cheguei no assunto, mas estou preparando o terreno para que todos nós cheguemos juntos aonde eu quero que a gente chegue nessa noite. Porque aquilo que eu quero falar é algo bem estrutural. Por isso que eu falei de estrume na raiz. Hoje eu vim disposto a jogar estrume na sua raiz. Estou tendo com muito cuidado, sendo muito romântico com a noiva, entendeu? Trazendo flores, tá? Mas o meu intuito é jogar estrume aí, ok? Então, por favor, ninguém vai embora, vai ficar aqui até o final. Não, eu recebi um chamado. Não, peraí, fica aí, aguenta aí. O que for fiel, o teu filho. Né? Vamos lá. Prossiga na herança para obter. Não. Repete agora para mim novamente aí. O texto. Prossigo para o alvo, 14. Prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Qual é o alvo? A missão, a missão deles. Prossigo para o alvo, não é a missão que ele tinha? Amém, é isso aí. Amém. Eu tive um encontro com Jesus, então meu alvo não pode ser mais Jesus. Eu já encontrei com ele. Right? Agora, é Robocop, né? Agora vai para o alvo, que está mais para o outro lado, aqui para Robocop. Eu encontrei com Jesus. Fica um pouquinho. Fica um pouquinho. O andar com Cristo vai obedecer 3 etapas. Tá? A primeira etapa ele fala, vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos. Ok? Vinde a mim. Depois ele fala, anda comigo. Ok? Aí depois ele fala, agora ide e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a grande questão. Vinde a mim, aprendei de mim, ide. Vinde a mim, aprendei de mim, ide. Isso. Yes, Jesus, yes. A soberana chamada é a minha missão. Soberana vocação. High call, né? A soberana chamada. É aquela que como? Para o alvo é missão, então, né? Como? Prosseguindo para o alvo é a missão. Sim. Tá? A soberana chamada é minha missão. No versículo 15, outra vez, por favor. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento.
E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todos nós que somos perfeitos. Quem é perfeito aí? Essa palavra perfeito, o que é ser perfeito? Eu não vou estender mais algo assim, por causa do tempo, tá? Eu quero aproveitar bem o tempo, que hoje eu vou cobrar aquele tempinho, aquele saldinho da semana passada, tá? Ser perfeito é aquela pessoa, hoje em dia, hoje, século 21, ser perfeito hoje não é você não ter problemas, não é você ter limitações. Ser perfeito hoje é você saber duas coisas: sua missão e seu ministério. No dia que se chama hoje, ser perfeito é saber quem você é e o seu ministério. E isso você recebe das autoridades constituídas sobre a tua vida. Então, hoje, você está fazendo exatamente o que você tem que fazer. Por quê? Eu estou falando aqui. Amanhã outra pessoa, seja, tá? De repente, all of a sudden, de repente, vai sair uma palavra que vai transmitir a vocês uma informação, uma revelação, que vai dar um destino para vocês. Entendeu? Quando você estuda a vida dos homens e mulheres que andaram com Deus, basta, por isso que diz lá na Bíblia, né? Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Tá? Agora, a nossa proposta, eu não esqueci de Monte Sião, daquela musiquinha lá. Tá? Em Jerusalém havia o ocupacionismo. Todas aquelas tarefas. E em Monte Sião só tinha adoração. Engraçado que fala, e os povos verão e virão a Sião aprender a sua lei. Foram a Sião e não a Jerusalém. Porque a terra aguarda pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Você lembra que eu falei do Salmo 90, 16? Satanás conseguiu enredar a igreja de Cristo no ocupacionismo que não está produzindo nada, ou muito pouco. Nós, como os filhos do Deus vivo, fomos chamados para suar nada, mas andar no poder do Espírito Santo de Deus. Qualquer obra, quando você estuda o Velho Testamento, a obra sacerdotal, o sacerdote usava uma roupa de linho, e se ele, por acaso, durante o seu ofício sacerdotal, se ele vertesse uma gota de suor, a obra estava toda desqualificada. Ele tinha que fazer um monte de coisas lá dentro, mas sem exalar, sem liberar uma gota de suor. Significava o quê? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a primeira coisa para a gente fazer uma obra pelo Espírito Santo de Deus é conhecer o Espírito Santo de Deus. E conhecer a palavra do Espírito. Quanto mais eu conheço, menos eu me esforço, maior é a minha produtividade. Por isso vocês estão investindo numa palavra que vai dar autoridade para vocês. Vocês vão se desgastar muito menos e vão produzir muito mais. Por quê? Vocês vão ter uma noção de destino, vocês vão ter uma noção de quem vocês são, qual é o ministério. Então vocês não vão se ocupar de coisas que Deus não mandou fazer. E vão se tornar experts naquilo que Deus chamou vocês para fazer. Gastar o tempo para fazer a coisa correta. Ok? Tinha mais uma coisa aqui? Não, vai lá. Efésios 6. Agora eu vou entrar. Agora eu tenho 2h30, né? Então tá bom. Vamos lá. Efésios. Agora eu vou até... Ó. Passar o facão. Agora... Até limpar, tomar fôlego.
Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 10 ao 18. Tá? Livro de Efésios, capítulo 6. Desculpa. Esse capítulo fala da armadura de Deus. Isso para quem gosta de ensinar, a gente ensinar da espada, da sandália, do capacete, da armadura, do cingir os lombos. Não, isso é o sonho de consumo do professor. Tá? Eu espero que dentro em breve a gente vai pegar um tempo só para estudar a armadura completa, o capacete. É impressionante. São duas coisas que vale a pena a gente estudar. É a armadura de Deus e outra é o tabernáculo de Moisés. Sabe, são coisas maravilhosas. Você extrai princípios. Se você não entende que a Bíblia, Deus está falando com a gente de Gênesis e Apocalipse. Eu particularmente, eu gosto mais do Velho Testamento. Você está desprezando o Novo? Pelo amor de Deus, não foi isso que eu falei. Eu falei que eu gosto, porque, como diz no livro de Colossenses, se eu não me engano, que o Velho Testamento é a sombra das coisas. Tá? Então, tudo que está ali materializado, quando você começa a estudar aquilo te traz revelações impressionantes. Ok? Então, voltando aqui à armadura. Então, eu vou pegar um artefato, porque nós vamos ler, vocês vão entender por que eu estou pegando esse artefato. Tá? É porque agora nós vamos falar de uma condição presente. Não que o resto não seja necessário, mas isso aqui ele dá um resumo. Depois que numa outra oportunidade eu falo todos um por um, ok? Por favor, irmã. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Obrigado, amor. Existe uma corrente teológica que diz assim, que tem um pensamento que o livro de Efésios seria um dos livros mais completos. Tá? Seria um dos livros mais maduros, onde fala com mais maturidade sobre os dons ministeriais e outras condições da igreja. Você vê na igreja de Corinto, Paulo tem que falar, vocês têm muita manifestação, mas tem homossexualidade, tem perversão. Né? Mas na igreja de Efésios tem uma alta qualidade de existência. E foi muito interessante, quando você estuda essa epístola, a criação, né? Diz o seguinte, que Paulo, ele foi para Éfeso e começou a ministrar nessa igreja. Tá? Ele começou a soltar princípios de Deus. Pá, pá, pá. Chegou em determinado momento, os líderes de lá começaram a rejeitar um pouco. Ele começou a mexer nas estruturas. Aí o que ele fez? Está escrito lá, ele separa 12 e monta a escola de tirano, que chama. E por 24 meses ministrou a eles. É por que eu estou falando isso? Porque é um princípio. Nem sempre o que sai é o rebelde. Às vezes a rebeldia foi aqueles que ficaram. Você lembra de Davi e Saul? Quem saiu? Foi Davi. Quem era o rebelde? Saul. Então, às vezes, nós temos que fluir na palavra, tirando de nós mesmos certas estruturas pensantes. E deixar que o Espírito Santo de Deus flua. Não se esqueça o que eu falei.
Se não aprenderem mais nada, aprenda uma coisa. Deus se move. Paulo entendeu e ele se moveu. Okay? E se hoje nós temos uma epístola poderosa, foi porque eles ficaram 2 anos estudando a escola de Tirano, 24 meses, 2 anos. E dizem, acho que havia, não sei se foi na Record, na Globo, que ainda ficou a Catedral de Éfeso, está lá até hoje. Para você ver quantos séculos foi. É lógico que não se prega mais aquela coisa toda, mas o fundamento foi tão forte que ela resistiu muito mais que as outras. É impressionante isso, ok? Mas vamos lá. Efésios. Cadê eu? Onde eu estou aqui? No versículo 10, tá? Tem uma expressão na minha aqui, no demais. Na de vocês também tem essa expressão no versículo 10? No demais. Quanto ao mais. Muito bom. No demais. Que mais? Alguém tem mais aí? Isso aqui, só isso aqui já tem um significado, tá? No demais significa o seguinte: se você não aprender mais nada do livro, vai aprender agora do que vai falar. Pode fazer isso. Pode fazer assim, ó. E no demais, ou seja, se você não aprendeu o resto, aprende isso. Essa era a tecnologia de ensino, tá? Jesus, Paulo. Jesus tinha quantos discípulos? Apóstolos, 12. Paulo, 12. Jesus ensinava perguntando. Paulo ensinava perguntando. A gente perguntar é a melhor maneira da gente ensinar. Porque quando a gente pergunta, a gente envolve as pessoas. Vocês perceberam que eu estou sempre perguntando? Qualquer semelhança? Mera coincidência? Não, é porque eu estou aprendendo com o mestre. Se eu quero ser mestre da palavra, então eu vou aprender com o mestre. Como é que o mestre fazia? Ensinava, perguntando e perguntando e perguntando. É uma metodologia, ok? No demais, então, o que ele fala assim, agora presta atenção no que eu vou falar, presta atenção. Tá? Aí ele vai começar a fazer isso aqui, ok? Isso no versículo 10, ok? No versículo... Está escrito, no versículo 10, está escrito força do poder. Fortalecei na força do poder. O que significa a força do poder? Qual a diferença entre força e poder? A força do poder. Eita. O He-Man, eu tenho a força. Tem alguns que tem a torre, entendeu? Tem alguns... Quem tem o poder tem a autoridade. Quando tem uma que tem a força. Hã? Quem tem poder tem autoridade. Né? Porque quem pode... Não sei. Eu entendo que quem pode tem autoridade. Sei lá. Não sei. Fala um pouquinho sobre isso. Vai, Gugu. Lascou. Você não tem obrigação de acertar. Não, tem a ver com o que eu aprendi esse final de semana. Dunamis e exousia. Dunamis tem a ver com exousia tem a ver com força de poder. Agora exousia é autoridade. Força. Uma palavra, o sinônimo para força, é a palavra dunamis. De onde vem a palavra dinamite? Explosão, força. Pá! Punch, força. Tá? Vamos fazer uma comparação aqui, vai. Força física, tá? Capacidade de levantar. Potência, ok? Força, dunamis. Tá? E poder tem a ver com exousia. Exousia tem a ver com influência. Ok? Vamos lá. Eu parei o meu carro no lugar que é proibido. Aí vem uma menininha desse tamanho, magrinha desse tamanho, vem me dar uma canetada. Fala, o senhor está errado, o senhor está parando de local proibido, lavrarei-lhe uma multa. Ok?
Eu tenho dunamis, eu sou mais forte com ela. Dá vontade de falar assim, olha, eu estou prestes a provocar um arrebatamento da sua vida, entendeu? Eu posso simplesmente dar-lhe uma chapuletada no meio da orelha, te colocaria no capô do meu carro, sumiria com você por 3 dias e ia sumir, ok? Porém, ela tem exorcia, porque no peito dela tem um crachá de um departamento. Se eu tocar nesta menina, todo o departamento vai vir contra mim. Então ela tem exorcia, ela tem autoridade. Ela não tem força, ok? Eu tenho mais força, mas ela tem autoridade. Então quando ele fala conhecer, agora vamos lá. Conhecendo a força do poder, tá? Então, nós vamos conhecer a força do poder. Então tem um demônio, tá? Por exemplo, a mulher do meu pai espiritual, a minha mãe espiritual, era uma americana, ela tinha essa aqui de altura. Um pouquinho mais, aqui. Meu pai espiritual, 2,4 m, era desse tamanho. De vez em quando aparecem uns demônios lá na igreja, né? Aí o pessoal fala assim, sai demônio, e grita, e grita, ela... Com licença. Sai demônio. O bicho, pá, sai. Aí ela... O demônio não sai por gritaria, sai por autoridade. Ela não tinha força, mas tinha autoridade. Você pode colocar aqui, você está falando da menininha, né? Ela tem tanto poder, como também ela tem o poder. Acho que o pessoal não vai acompanhar o voz. Com a verme na minha mente. Essa menininha, ela tem tanto poder como ela tem também o poder da lei. E quando eu estacionei o carro errado, eu tenho que cumprir as regras da lei. Em Salmo 1 diz que nós temos que meditar de dia e de noite na lei do Senhor. E o que é isso? Conhecer a palavra. Então a menina, ela tem esse poder, ela conhece a lei. Alguém concorda? Posso ouvir um amém? Sim. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um talvez? Posso ouvir um nem a pau, Juvenal? É isso aí. É isso aí. Bom, entenderam a força do poder? Força, dunamis. Poder, exorcia, influência. Ok? Então, nós vamos conhecer o poder que nos foi dado por Cristo. Eis que todo o poder foi dado para pisar na serpente, para fazer isso. Significa, o poder aí significa exorcia. Porque agora a exorcia é nossa, mas no dunamis do Espírito Santo. Estão entendendo? Então, quando eu entendo quem eu sou, tá vendo? Por isso que é interessante saber quem eu sou. Quando eu tenho a consciência plena da minha identidade, e estou alinhado com Ele, então a exorcia, estou debaixo da exorcia, da autoridade dEle, e debaixo da exorcia da autoridade dEle, eu vou expelir demônios, e vou fazer as obras. Debaixo da autoridade dEle, não na minha dunamis, mas no dunamis do Espírito Santo. Está vendo? Como isso começa a se encaixar em nós? Você começa a ter um entendimento. Porque é assim, ó. Para cá. Quando Satanás sabe que eu não sei, ele me ataca. Quando Satanás sabe que eu sei, ele recua. Então, quanto mais eu sei, mais ele recua. Quanto mais eu sei, mais ele recua. Então, a minha autoridade, não o dunamis, mas a minha autoridade vai pelo tanto que eu sei. E conhecereis e a verdade vos? É isso aí. João 8:32. Ok? A força do poder. Então, vamos lá. Versículo 16. Deixa eu ler aqui, vai. Tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Ok? Vou falar um pouquinho agora sobre esse instrumento, porque ele fala sobretudo, acima de tudo, de uma maneira resumida, porque esse aparato militar, ele cobria todo o resto. Ok? Então agora eu vou falar um pouquinho sobre esse escudo. No exército romano, assim como outros exércitos, havia vários tipos de escudos. Tinha um redondinho assim, que é para aquela luta rápida, chama pavês. Tá? Não é o de comer, não. Tá? É aquele aqui. Que colocava, isso aqui é para luta de curta distância. Não sou canhoto. Luta de curta distância. Então, tem esse aqui. Havia escudos menores para confronto a curta distância. Ok? Mas havia um tipo de escudo que é para tomada de posição. Era um outro tipo de armamento. Que, de acordo com a situação, com o terreno, com o tipo de missão, era um armamento diferente. Agora, Paulo está se referindo a esse tipo de armamento por uma razão. Tá? Então, primeiro, deixa eu explicar como é que era esse armamento. Tá? Esse escudo, ele era quase o tamanho de um soldado romano. Ele tampava quase que o soldado inteiro. Em alguns escudos, não são todos, havia até uma pequena abertura para que pudesse olhar. Mas a grande maioria não. Tá? Então, esse escudo, ele era inteiro e ele era feito de paredes de couro. Tá? Assim, sobrepostos. Ok? Então, o que acontece? Enquanto ele estava marchando até o ponto de batalha, ele vinha com escudo, normal. Quando ia chegando perto do campo da batalha, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que pegar esse escudo e embebedar em água, deixar ele mergulhado em água, para que ele ficasse encharcado de água. Tá? Ele ia ficar bem mais pesado, confere? Mas ele ia proteger do dardo inflamado. Eu vou explicar o que Paulo está falando, depois eu vou explicar a revelação disso. Tá? Primeiro vamos no natural, depois no espiritual. O natural e o espiritual. Ok? O inimigo fazia uso desse armamento. O que era um dardo? Um dardo era aquilo que vê nas Olimpíadas, os caras falam assim, né? E joga. Aquilo é um dardo. Agora, esse dardo inflamado, tá? Ele significa o quê? Qual era a característica dele? Ele era oco, ele era quase que isso aqui assim, ó. Oco. Tá? Então ele separava, era um tipo de caniços, tá? Os inimigos separavam esses caniços, limpavam por dentro e derramavam dentro dele um líquido como se fosse um piche. Tá? Que ele é bem pastoso e extremamente inflamável. Tá? Então eles enchiam aquilo, na ponta eles tinham uma tocha e punham fogo. Tá? Aí o cara pegava isso aqui e jogava de longe. Quando aquilo vinha, batia no escudo, como o escudo estava molhado, se o escudo tivesse molhado, bateria ali e o efeito seria diminuído. Mas, muitas vezes eram pegos de surpresa. E o que acontecia? Quando esse dardo vinha e batia no escudo, esse dardo ela arrebentava. Quando ela arrebentava, esse piche grudava em chamas, grudava nos soldados romanos. E quando aquilo espirrava nele, é igual um coquetel molotov. Acho que eu ia falar coquetel molotov, muitas pessoas vão saber agora. Ele entrava um desespero tão grande que ele jogava aquilo fora, tá? E a única maneira que ele tinha de sobreviver era se os amigos, os colegas de combate, largassem o que estava em batalha, pegassem suas capas e fossem correr em volta dele e sufocar aquele fogo. Tá? Ok? Agora vamos colocar isso para o espiritual, onde Paulo estava mexendo. Tá? Quem sabe qual é o símbolo da paixão? Aquele símbolo que é muito usado
no dia dos namorados, no Valentine's Day. Qual é o símbolo? Espera aí. Coração com uma flecha. Um coração com a flecha. Deu uma refrescadinha? Agora, como é que a flecha chegava no coração? Qual é a imagem que tem lá? Um anjinho lindinho, de cachinho. Certo? Essa é a imagem. Quando você vai estudar isso, está falando do espírito de sensualidade. Agora, por isso que eu falei, estava entrando, preparando o terreno para a gente entrar nisso. Tá? O que é sensualidade? Sensualidade não tem a ver com sexualidade. Sensualidade são os nossos 5 sentidos. Visão, olfato, paladar, audição, tato. São 5 sentidos. Tá? Então, o que isso significa? Esse anjinho, esse dardo que jogava e atacava o coração significa a nossa área das nossas emoções. Ok? Significava o quê? O que Paulo estava falando? Estava falando de um espírito de sensualidade, que ele vinha e destruía uma igreja. Ele atacava uma corporação, um batalhão. Por quê? Essa casta de demônios, que é o espírito de sensualidade, ele atacava e, conforme aquilo pegava, a pessoa ficava totalmente dominada por isso. A sensualidade, diz assim, é quando nós nos tornamos escravos de um sentimento. É quando um sentimento começa a nos dominar. É quando nós não temos mais controle. Fala na Bíblia, é fogo abrasador. Lembraram disso? E a pastora falou uma coisa ontem à noite que fechou com chave de ouro, logo no começo do culto, do ataque que nós estamos recebendo. Então nós queremos trabalhar bem isso. Ok? Então, como é que eu vou trabalhar um ataque se eu não sei como é que funciona o inimigo? Tá? Então, como é que funciona isso? Sabe? De repente, quantas vezes nós ouvimos isso? Nossos colegas de faculdade, nossos colegas de trabalho. Cara, eu estou num papo de aranha. O que foi? Me apaixonei por uma pessoa que não deveria ter me apaixonado. Me deixei tocar no coração. Estou em brasa, estou em fogo. Você já viu pessoas em brasa? Quando aparecem nos acidentes, nos incêndios? Ela não consegue se dominar. Se não tiver misericórdia de abraçá-los, vão morrer consumidos por isso. Então, a nossa função, e isso não é só para os casados principalmente, mas é para todo mundo que tem coração. Isso aqui é só para quem tem coração, só para quem tem sentimentos e emoções. Só para tomar cuidado com isso, porque o inimigo, por que é um dardo inflamado? Porque o que acontece? Na sessão da luta, você estava lutando aqui, ó. Na luta, tem luta de curta distância, que é a espada, a luta de média distância, que é flecha, e a luta de longa distância, que é um dardo. Essa equipe dos dardos joga os dardos por cima da situação e ataca você ali, ó. Então, é aquele ataque do inimigo que pega você despreparado. Por isso, agora vamos voltar lá, mantendo o escudo da fé para poderes. Agora leia aí. Poderes apagados. A função do profeta, a função no Velho Testamento,
o profeta, a casa do profeta geralmente era em cima das muralhas. Quer dizer, o profeta mora em cima do muro. A função do profeta, a habitação do profeta, primeiramente, ele habitava em cima do muro da cidade. Por quê? Por que ele é chamado profeta? Porque ele tinha uma qualidade intrínseca dentro dele, que ele se aproximava uns povos, com a cavalaria, ele olhava para aquilo e ele conseguia identificar se era amigo ou era inimigo. Vou falar de uma maneira resumida, não vou me aprofundar tanto nisso. Okay? Aí ele via com antecedência o que ia acontecer com o lugar. Aí ele corria, descia, entrava na casa do rei e avisava ao rei: rei, está vindo um povo, amigo ou inimigo. Você entendeu o que é a função profética na igreja? A função profética na igreja não é mandar no rei, o rei é o pastor. Simbolicamente falando, ok? Então, a função dos profetas de uma igreja não é ficar profetizando. A maior função do profeta é ficar vigiando e cobrindo o rei. Estão entendendo? Os profetas vão para os montes, iam para os ribeiros, se santificavam para estar cada vez mais atento para serviço do rei. Não cabia o profeta dar ordem do que fazer. Chegava ao rei e comunicava ao rei: rei, está para acontecer isso. Então, isso já estava comigo, já rodando já há algum tempo. Quando o rei fez um comentário sobre isso ontem à noite, falei: glória a Deus. Já estava pronto, independente, já estava pronto. Mas